ser pai é como abraçar uma parte do coração de Deus, porque Deus é pai, não é assim que ele se denomina na Bíblia? Deus é pai. Jesus, quando foi orar, o que ele orou? Pai nosso. Pai, eu peço a ti, quando Jesus está orando por nós, ele fala: eu peço a ti que transformem eles em um com a gente, assim como eu sou um contigo. Por favor, transforma eles um contigo também. Pai, pai, o tempo todo falando sobre isso. Ser pai é sentir um pouco das coisas que Deus sente. Ser pai é pensar um pouco como Deus pensa, obviamente que em dimensões infinitamente menores, porque Deus é perfeito, Deus é mistério, Deus é 100%, Deus é tudo. Só que quando ele diz, vocês também serão pais e serão mães, ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês sintam um pouco do que eu sinto na nossa relação. Eu quero que vocês pensem um pouco como eu penso quando penso em vocês. Eu quero que vocês ajam um pouco em relação a outro ser humano como eu me preocupo em agir em relação a vocês. Por isso que ser pai, ser mãe é algo que todo ser humano deve ser. Na nossa vida espiritual, nós também somos convidados constantemente a assumirmos novas etapas na nossa vida. Ou a gente vai ficar eternamente só recebendo. Só recebendo. Olha só que interessante o texto de João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto da sua mãe estava o discípulo João, o discípulo que ele amava, Jesus disse: aí está o seu filho. E ao discípulo Jesus disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou a mãe de Jesus para casa. Jesus estava sendo crucificado aqui nesse contexto, e ali embaixo estava Maria e João. E ele crucificado, ele olhou para os dois e disse: olha, João, agora ela é tua mãe. Mãe, agora ele é teu filho. Jesus na cruz está promovendo família. Jesus na cruz ainda está instigando isso. Ele está promovendo essa maturidade. Ele está pedindo para João um próximo nível. Agora tu vai cuidar dela e ela vai cuidar de ti. Não tem mais a ver comigo. Ou seja, Jesus nos pede esses passos. De fato, embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Se tornar maduro na fé é uma convocação a todos nós, a não ficarmos no mesmo nível de vida, sermos eternas crianças, sermos eternos adolescentes espirituais, sermos eternos infantis, juvenis. O convite do Evangelho é também sim para um avanço, para novos níveis de responsabilidade, novas experiências espirituais, para novos momentos na nossa vida. Se a gente for olhar o Evangelho, ele nos convida o tempo todo. Jesus nos convida o tempo todo para que a gente decida avançar de fase. O ciclo natural da vida é esse. E a nova fase, ela nos presenteia com novas descobertas, novas experiências, novos benefícios, novas alegrias, mas também novas responsabilidades. Ser pai é isso, ser mãe é isso. E eu quero convidar vocês a dar uma viajada comigo hoje à noite. Acho que uma meia hora, só eu e ele ali. E eu ficava olhando para o Zion, e ele não fazia nada. Ele só mexia o olhinho bem devagar, mexia a mão, dava uma leve choradinha e dormia. Então aqueles 30 minutos foram 30 minutos muito especiais, porque Deus falou muito ao meu coração. Porque eu comecei a dizer coisas para ele e ele nem entendia, e talvez até hoje não entenderia o que eu falei naquela época. Porque eu comecei a prometer meu amor para ele.
Porque eu comecei a sentir aquele amor que eu ainda não havia sentido. Eu comecei a falar: filho, como eu te amo, cara, tu é meu, tu é meu. Eu não sabia que o pai ia te amar tanto assim, mas quando eu te vi, sei lá, se precisar morrer alguém por ti, pode deixar que o pai vai morrer. Se precisar alguém se entregar com tudo, pode deixar que o pai vai fazer isso, não tem problema. Eu vou dar tudo por ti, eu vou fazer tudo por ti, nós vamos se divertir muito, cara. E eu comecei a ficar falando isso. Em determinado momento daquele transe que eu vivia, Deus sussurrou meu coração dizendo: assim sou eu contigo. Eu falei: uau, assim é tu comigo? Se precisasse morrer alguém por ti, morreria eu. Tanto é que eu fiz, tanto é que eu morri, tanto é que tu é um bebê na minha presença, tanto é que tudo que tu faz, toda a tua intelectualidade, Felipe, todos os teus movimentos, toda a tua capacidade humana, tudo diante de mim não passa de um movimento lerdo de olhos. Tu não consegue me impressionar, e talvez tu nem entende o que eu te falo, Felipe, mas eu sou teu pai, e a gente vai se divertir muito. E aí Deus começou a ministrar no meu coração tudo que eu ministrei no coração do Zion. Quando a gente decide se tornar pai e mãe espiritual, ou amadurecermos espiritualmente, a paternidade de Deus nos ensina que nós vamos precisar nos entregar por alguém, porque espiritualmente nós geramos também filhos, espiritualmente nós somos responsáveis por alguém. Esse é o nosso próximo nível. Os frutos, quem nos imita, quem nos segue, quem nós temos gerado, quem nós temos ganho para Cristo, quem nós temos educado espiritualmente, quem tem nos seguido. Paulo vai falar o seguinte: sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. A gente poderia dizer essa mesma frase: sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. A maturidade espiritual, o novo nível espiritual, os próximos passos espirituais, eles têm a ver com um coração que está disposto a se entregar por alguém. Tanto é que Jesus vai dizer em João 13,15: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pela vida dos seus amigos. Mas aqui não está falando de morte, está falando de vida. Dar a vida não significa morrer no lugar de alguém. A gente tem essa tendência, né, a sempre trazer para o lado pior da coisa, o lado pejorativo da coisa, mas não é. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pela vida dos seus amigos. Significa: eu retiro de mim o que me faz viver, e eu também torno possível a ti, para que tu também viva. Isso é dar a vida. O texto não está falando: ninguém tem maior amor do que aquele que morre, embora dar a vida exija sim sacrifícios, mas o texto está dizendo que eu retiro de mim o que me faz vivo, que é a presença de Deus, e eu retiro de mim isso, eu te torno ela possível. É assim que a gente começa a gerar, num primeiro estágio, filhos espirituais. É nesse momento que a gente começa a dar passos de maturidade, quando a gente olha para outra pessoa, no nosso contexto, porque nós somos uma família, a igreja é a família de Deus, e quando a gente começa a entender isso, a gente para de viver uma vida egoísta, e a gente passa a ter prazer em retirar de nós a presença de Deus, no sentido de doar, não de não ter mais ela, mas eu tiro de mim, eu te torno acessível o que me faz viver, o que me faz vivo, o perdão, a graça, a salvação, a devoção, os hábitos espirituais. Eu quero que tu também tenha, eu quero que tu também te alimente, eu quero que tu também possua. Dar a vida significa isso, porque se a gente deseja avançar em maturidade, nós vamos precisar estar disposto em algum momento a entregar a vida por alguém. É assim que se gera um filho. Ser alguém maduro espiritualmente, ser um pai, ser uma mãe espiritual, ser alguém que está avançando na vida espiritual, é aquele que dá alimento.
é aquele que tem o que oferecer. Depois que as pessoas saem da tua presença, como é que elas saem? Com mais fome de Deus, saciadas, ou saem alimentadas por outras coisas, outros assuntos, fartas de humor, fartas de política, fartas de moda, fartas de esporte, mas elas saem fartas de Deus, depois de um tempo contigo? Maturidade espiritual é também assumir esse papel, é também dizer: em mim tu consegues se alimentar de Deus. Tanto é que Jesus falou em Lucas 9,13: deem vocês de comer. Alguém maduro espiritual, ele tem o que dar de comer, ele tem o que oferecer, ele tem uma palavra de Deus, ele consegue abençoar, ele consegue orar, ele tem uma direção, ele é pacificador. Alguém que oferece alimento divino, ele carrega em Deus uma intimidade tão forte, tão coesa, ao ponto de que quem chega perto dele consegue também experimentar Deus. Quando ele fala deem vocês de comer, ele está dizendo: vocês também carregam em vocês capacidade, intimidade, possibilidades de que outros possam me experimentar. Deem vocês de comer significa que outras pessoas terão experiências com Deus através da amizade com vocês. Isso é ser maduro espiritualmente. Se nós queremos avançar nesse caminho proposto por Cristo, nas etapas da nossa vida espiritual, nós precisamos ter intimidade suficiente, estarmos enraizados o suficiente com Deus, na nossa devoção, na nossa intimidade, no nosso tempo de oração, de leitura da palavra, de posicionamento, de santidade, termos uma vida extremamente coerente com a presença de Deus, para que outros se alimentem de Deus. Isso é maturidade espiritual. O fato é que todos nós precisamos amadurecer, porque todo mundo sabe que um bebê, se ficar mais de 9 meses na barriga, morre. Se sair muito cedo também é perigoso. Precisa do tempo certo. Se tu está sendo gerado como filho no ventre de Deus, cuidado para não ficar muito tempo, peça para nascer. Também cuide para não sair muito cedo, porque pode ser que tu não dê conta do mundo lá fora. Peça para Deus: me dá o teu tempo, o tempo exato para que eu nasça. Me dá o tempo exato para que eu me torne pai, para que eu me torne mãe. Me dá o tempo exato da próxima fase da minha vida. Deus é Pai. Quer saber o teu nível de maturidade? É só te fazer uma pergunta: e se as pessoas começassem a te imitar hoje, como é que elas estariam no final do ano? Esse é o teu nível de maturidade espiritual. Se as pessoas começassem a te imitar hoje, com um prazo de contrato até o final do ano, elas estariam mais parecidas com Cristo, mais amadurecidas, mais consistentes nas suas emoções, orando mais, sendo agentes de transformação. Como que as pessoas estariam se elas imitassem a ti hoje? Bora para o próximo nível, igreja? Vamos para o próximo nível de maturidade de fé? Eu não sei qual é a tua faixa etária espiritual, eu sei que Deus quer que tu cresça, e Ele é Pai, vai te cuidar, mas assume os próximos passos da tua fé.